Então, talvez quando eu contei aqui para vocês, né, a história de que só 20 anos depois, praticamente 20 anos depois, muitos de vocês talvez ficam pensando assim, nossa, mas que líder, né? Que líder e religioso ainda por cima, né? Esperou 20 anos para poder perdoar. O próprio mundo faz isso. O próprio mundo nos incentiva a agir dessa forma. Esperar sarar, né? Vamos assim, esperar 20 anos para sarar, para poder esquecer. Mas a gente esquecer algo que nos magoou, machucou, nos ofendeu, ele começa com o perdão. Então, na ambulância, o Papa mencionou para o seu secretário que perdoava aquela pessoa, mesmo nem sabendo quem que ele era, mesmo sem entender o motivo. Devemos entender que Deus nos perdoou em Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, quando nem existia o ser humano ou mesmo o pecado. Talvez não existia nem Satanás, nem Lúcifer, né? Nem o anjo de luz perfeito. Mesmo antes de qualquer coisa, o plano da salvação, o plano de perdoar já existia. A proposta de Deus é que quando qualquer uma pessoa errar, estejamos de coração aberto para conceder o perdão. Porque foi Deus quem colocou esse perdão lá, quando perdoou, em Jesus Cristo. Quando usou o seu único Filho para ser o Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. E por isso que você, perdoando o seu próximo, Deus perdoa a cada um de nós. Amém. Da mesma forma, devemos perdoar o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o colega, todos quantos nos ofenderem. Devemos aprender que ofensas e perdão são uma escolha. Todos dois, o fato de ofender e perdoar é uma escolha que tomamos. Às vezes a gente magoa, né, uma pessoa sem saber, mas nós temos a escolha de ir lá e perdoar. Escolhemos quando nos ofendem e quando vamos oferecer perdão. Aí que tá. Às vezes podemos nos ofender, né? Às vezes podemos ofender alguém sem saber que está nos ofendendo. Mas a escolha de ser ofendido, de eu me sentir machucado por aquilo ali, é uma escolha minha. E perdoar também é escolha minha. Perdão tem a ver com a atitude interior. Perdão tem a ver com a decisão tomada ao pé da cruz. Você foi magoado? Certo? Ainda está magoado? Por que você ainda está magoado? Se o perdão está aí, diante de nós, desde a fundação do mundo, planejado e concretizado lá na cruz. O perdão existe desde a fundação do mundo. O plano do perdão já existia. E ele foi afirmado, concretizado e mostrado assim, como se diz, um evento histórico lá na cruz. Esse foi o evento histórico, para que a humanidade soubesse que ele existe. Nós precisamos perdoar alguém e não conseguimos, que possamos orar a Deus e pedir a Deus que trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa mente para que o perdão aconteça. A partir desse momento, você terá libertação. Deus
perdoa todos os seus pecados e transfira esse perdão àquele que te ofendeu, porque você precisa e merece viver em paz. Amém. Cada um de nós precisamos e merecemos viver em paz. Que Deus possa nos dar a sabedoria de buscar a Ele em oração. Se temos alguma mágoa, se temos algo que precisamos consertar em nossas vidas, para que possamos viver em paz. Esse mês foi o mês da família e consagração. Talvez eu possa direcionar esse perdão, mais ainda para a nossa família, né? A gente, infelizmente, não vive num mundo de paz, e eu às vezes fico me perguntando se eu ainda tenho mágoa de algumas situações que aconteceu na minha vida, com relação à criação que recebi, né? Ao tipo de pai que meu pai foi para mim. E às vezes eu fico em dúvida, né? Porque eu sempre estou lembrando daquilo ali que eu não tive. Talvez eu precise orar mais. Será que vocês também têm esse problema? Será que vocês... Eu sei que, como se diz, eu conheço da minha vida, mas será que vocês também não têm essa dificuldade? Com o pai, a mãe, um irmão, um tio? Que possamos meditar nisso e saber que isso incomoda, isso machuca, e isso não está fazendo bem para a nossa saúde. Vamos nos colocar de pé e vamos juntos orar a Deus e pedir a Ele que possamos ter um rumo diferente na nossa vida.